Ok, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Clóvis, do curso de Teologia da Universidade Luterana do Brasil. Eu informo que nós estamos gravando à noite, certo? Para a gente ter o registro da atividade, bem como, então, compartilhar isso para quem não pode assistir. Eu dou graças a Deus por encontrar vocês nesse momento, e eu gostaria que, no momento apropriado, então, a gente pudesse se apresentar e falar um pouquinho da onde a gente está falando. Mas nós vamos seguir uma certa ordem aqui, certo? Então, se puderem deixar a câmera ligada para que o sistema grave e, eventualmente, registre a participação de vocês, vai ser muito útil para nós, certo? Para termos uma pequena ordem aqui no nosso ambiente de aula. Nós tivemos alguns problemas no passado, nas duas últimas lives que fizemos, nós tivemos invasões aí de pessoas que tiveram acesso ao ambiente, e causaram um problema para nós. Hoje nós restringimos um pouco, encaminhamos diretamente para vocês o link do encontro, o que facilita um pouquinho, então, a noite. Eu espero que a gente não tenha o mesmo problema que teve no ano passado, tá? Então, nós vamos seguir um pequeno protocolo, tá? Ótimo, Sérgio, sem problema quanto a isso, tá? Então, o senhor está nos vendo na TV, então, daqui a pouco a gente dá espaço aí para vocês. Quem não me conhece, então, eu sou o professor Clóvis, estou falando aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, tá? Coordenando o curso de Teologia. Eu estou no curso desde 2001 e eu estou na coordenação do curso, primeiramente como adjunto e depois como coordenador desde os anos 2017. Então, a gente tem uma caminhada substancial no curso de Teologia da UBRA. Nós vamos ter uma pequena agenda, e ela é muito mais dinâmica, né, do que vocês vão, digamos assim, ficar ouvindo o tempo todo. Vai ter muita gente participando. Então, no momento apropriado, a gente vai liberar o espaço para vocês. Vocês possam, então, participar, quem quiser, né? Ninguém é obrigado a participar, né? Pode ouvir só. Mas eu vou dar, então, espaço, né? Vocês têm aí embaixo, no Google Meet, uma mãozinha, né? Vocês vão levantar a mão e vão pedir, então, espaço para falar, certo? Mas aguardem minha ordem para a gente poder, então, manter a sequência dos acontecimentos, para a gente poder, então, gerenciar. Meu plano é não ficar mais do que as 8 horas, tá? Então, a gente vai ficar 1 hora no máximo, no horário de Brasília, né? Lembrando que nós estamos espalhados pelo Brasil e talvez pelo mundo, né? Nós temos alunos fora do Brasil, nós falamos isso no momento apropriado. Eu quero compartilhar uma pequena ordem que nos ajuda, então, a permanecer no tempo e no espaço, né? E essa ordem diz respeito, então, à agenda que a gente é responsável, né? Eu falo da graduação da teologia, na modalidade EAD e presencial. Nós temos a pós em Teologia e Bíblia, tá? Que é uma pós na modalidade EAD, e nós também temos, eventualmente, alunos da pós presencial do curso de Teologia, tá? Que são os alunos aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, temos um universo de mais de 300 alunos que poderiam estar, né? Nem todos cabem nesse espaço virtual, não sei quantos participantes o Google permite, né, em torno de 250 a 300, mas eu espero, a gente não vai ter tudo isso hoje à noite. Então, eu vou compartilhar uma pequena ordem para a gente poder, então, conduzir o momento e vocês, então, estarem também participando no seu devido momento, na sua devida ordem. Eu só vou buscar aqui minha projeção, tá? Onde eu quero, então, colocar para vocês algumas questões da coordenação. Ok? Eu vou compartilhar a tela, e ali vocês têm, então, digamos assim, a ordem, né? A ordem não é muito longa. Nós temos basicamente 6 ou 7 assuntos, 6 aqui que são arrolados, eles são muito fáceis e rápidos, tá? O primeiro assunto aqui diz respeito a um convite que vocês receberam a partir de sexta-feira, de uma conferência internacional de resposta a desastres, né? Você deve ter assistido o vídeo,
Tá? Eu faço questão de destacar isso, por quê? Porque diz respeito ao nosso envolvimento como cristãos e teólogos no mundo que nos cerca. Tá? Vocês receberam um vídeo explicando como fazer a inscrição e tudo mais, e eu também encaminhei para vocês um pequeno texto de um historiador que recentemente faleceu. Ele foi meu professor no doutorado nos Estados Unidos, um senhor chamado Alvin Schmidt. Já é um senhor de idade quando deu aula para mim. E ele é um dos caras que na Amazon vendeu mais livros sobre a importância do cristianismo ao longo dos séculos, demonstrando como o cristianismo ajudou a sociedade a ser o que é. Claro, nós não podemos considerar os lados ruins e bons do cristianismo, né? Nós temos toda essa dificuldade. Mas o texto que eu compartilhei para vocês sobre respostas que nós, como cristãos, damos às diversas situações, ajuda a entender como a igreja cuida da criação de Deus de uma forma muito querida e apropriada, né? A palavra misericórdia tem tomado conta desse termo, né? A palavra misericórdia vem da misericórdia que Deus tem por nós e também nossa para com o mundo. E aqui vocês, então, estão sendo convidados para essa conferência internacional porque nós teremos palestrantes do exterior, vai ser presencial e também vai ser transmitido pela internet, né? Vocês podem ver. Se alguém precisar de alguma informação a mais depois, por favor, entre em contato para poderem se beneficiar desta porta que está sendo aberta, né? Eu sei que até hoje vai a inscrição para o presencial, que vai assistir aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, mas a inscrição para a internet, ela está aberta, tá? Vocês vão ter um certificado de 13 horas, né, se não me engano, é o número de horas que a gente estipulou que vai ser a atividade, e é também a oportunidade de nós ouvirmos, né, sobre um viés teológico, essa interação com o mundo que nos cerca, tá? Nos Estados Unidos, eu convivi um pouco, eu estudei no meio oeste americano, e o meio oeste americano é a região nos Estados Unidos onde os tornados são frequentes. Eu vejo aqui o professor Francis e o professor Max, que estudaram em St. Louis, eu estudei em Fort Wayne, e a gente tem um treinamento de como responder rapidamente se vier, por exemplo, um tornado. Tá? Eu sei que no prédio que eu fiquei como estudante, a gente estava o tempo todo esperando o vendaval. Tá? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul agora um problema de falta de energia já por quase 2 semanas, e lá em Fort Wayne, no ano de 2012, no verão, né, nós passamos 2 semanas sem energia, quer dizer, nos Estados Unidos, não é só no Brasil. Por quê? Os tornados causaram tanto estrago, né, que a gente ficou sem energia elétrica, né? Claro, tem alguns países, né, o Japão, os Estados Unidos, eles reagem mais rapidamente do que nós. Mas nós estamos aprendendo a, então, responder a desastres. Por isso nós vamos ter essa conferência, né, com 2 pessoas do exterior, uma dos Estados Unidos e outra aqui da Argentina, que trabalhou no Chile. Não sei se vocês acompanham, o Chile também é um país que está em cima de uma falha geológica, né, onde problemas são constantes, né, especialmente terremotos, né, depois dos Andes, aqui é uma coisa rápida. Nós temos, inclusive, um grupo de alunos aqui da graduação presencial e da pós-graduação presencial que vão para o Chile agora no mês de maio. Eles vão participar de um treinamento e de uma resposta in loco entre Santiago e o litoral Vinha del Mar, se não me engano. É uma região que foi muito afetada, que está ainda precisando de muito apoio humanitário. Então, isso tem tudo. Eu faço só questão de destacar esse assunto em primeiro lugar, que é uma bela oportunidade. Quem não pode vir a São Leopoldo vai poder assistir pela internet e depois vai ter acesso à geração ou certificado que o pessoal da IELB, né, o pastor Ayrton, vai conceder. Tá? É uma atividade de igreja, mas não é para ser de igreja, é para ser de pessoas que cuidam de outras pessoas. Tá? Alguém tem uma pergunta específica sobre esse assunto, para nós irmos para o próximo, sobre essa conferência? Alguém quer interagir? Levanta a mãozinha embaixo, por favor, e aí peça a palavra.
aproveito também, o pastor Adilson está aí, o professor Adilson, ele é responsável por essa disciplina de interação social. Não sei se o professor Hubert também está nela hoje, mas a gente tem aí uma disciplina do curso que envolve, né, o assunto que vai ser tratado aqui. Nós vamos ter uma bela oportunidade de refletir teologicamente sobre o assunto. Visto que ninguém levantou a mão, vamos para o próximo tópico, é o segundo. E aqui eu vou pedir, então, a interação dos colegas, e antes de fazê-lo, antes de liberar, então, a participação dos outros professores, eu quero chamar a atenção da saída e mostrar minha gratidão ao professor Anselmo. Tá? Muitos de vocês conheceram o professor Anselmo, tá? Ele esteve com a gente 20 anos, certo? Por uma questão de organização interna, né, do curso, nós tivemos, então, que desligá-lo, né, a instituição desligou o professor Anselmo. Pelo contrário, o professor Anselmo continua nos apoiando, inclusive ele continua participando de comissões voltadas ao curso, mas não mais como um profissional da universidade, certo? Em substituição ao professor Anselmo, aliás, fica aqui minha gratidão, né, de público, vocês vão ver, quem teve aula com ele deve reconhecê-lo também, e se puder mandar um e-mail para ele agradecendo pelo trabalho dele, ele vai ficar muito feliz também. Então, o professor Anselmo, ele se despediu da gente no final do ano e deixou seu legado, né? Nós temos muita produção dele, muitas aulas foram preparadas por ele, e ele estava com a gente esse tempo todo, né? Afinal, são 20 anos dentro do curso. Bom, em substituição ao professor Anselmo, nós ganhamos 2 novos professores, né? O professor Anselmo vale por 2, né? Brincadeiras à parte, né? E aqui eu quero, então, introduzir vocês a 2 novos professores, que vocês talvez ainda não conhecem, ou alguns que estão começando o curso não conhecem nem todos, né? Mas eu gostaria que falasse, então eu vou tirar a projeção, eu vou pedir que o professor Adilson, que eu já vi que ele está por aí, por favor, professor Adilson, o senhor é o primeiro a se apresentar aí. Muito bem, boa noite, então. É uma alegria imensa estar com vocês nessa noite, e, claro, a gente sente muito a perda do corpo ali do professor que está conosco, né, mas não está mais conosco no curso, mas está conosco aí nas atividades, e vai ser difícil substituir a altura, mas vai ser uma alegria aprender junto com os colegas, né, e também com os alunos nessa troca de experiência, né. Eu estou, então, com 4 disciplinas PEIs, né, Proclamação e Educação Cristã, Práticas de Proclamação e Educação Cristã, Missão, Diaconia e Pastoral Urbana, e aí a prática também dessa disciplina, né. Então, é uma caminhada aí bem legal nessas 4 disciplinas que são bem práticas, né, e que muito me alegram o convite de participar aí junto com o curso de Teologia. Eu que me formei no curso de Teologia, né, então sou egresso da casa e retorno agora como professor. Eu fico muito feliz pelo convite, fico muito feliz em estar junto com os colegas aí. Eu tenho uma pequena experiência com pastor no campo de missão, né? Então, eu fui pastor em Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, e tenho, então, boas experiências também aí para trocar com os colegas e com os nossos alunos aí também, né? E algumas experiências também como capelania escolar e também na missão com surdos, né? Então, algumas experiências peculiares aí nessa caminhada, né? Então, é bem interessante a gente estar junto aí nesse momento de troca de aprendizagens aí, certo? Muito obrigado, pastor Adilson. Se alguém depois tiver alguma pergunta, um dos professores, a gente vai abrir o espaço para isso, tá? Eu vou pedir para que o professor Francis se apresente agora. Tá bem, muito obrigado, professor Brunzel, também, justamente, saúdo também o professor Adilson e os demais colegas aqui, sei que está o tutor também, o Elmer, e o pessoal que está conosco aí. Não consigo ver todo mundo da tela, mas, enfim, é uma grande alegria estar com vocês aqui e fazer parte do time, né? Como já disse o professor Adilson, né? A gente não quer de maneira nenhuma se comparar ou dizer alguma coisa nesse sentido, né? Mas
sempre dizer que é uma honra, né, poder estar aqui, e eu sei que a gente não está à toa, a gente teve bons mestres, né, o professor Anselmo foi um dos meus mestres, né, assim como o professor Prunzel também, enfim, vários outros aí que já estiveram na UBRA, né, que hoje não estão, alguns ainda estão, enfim, a gente tem a privilégio de poder trazer um pouquinho desse aprendizado aí para vocês e compartilhar e aprender juntos também, né. Eu tenho 13 anos de ministério já. Eu trabalhei como pastor no campo, né, em congregações. Trabalhei em Canguçu e também trabalhei em Gramado como pastor. Trabalhei como missionário também em Addis Abeba, na Etiópia, onde eu tive a oportunidade de também trabalhar como educador teológico. Então, eu trabalhei num seminário lá, né, e tive o privilégio de ter essa experiência internacional nesse sentido também, né. A minha formação acadêmica, eu me formei na UBRA em 2008, depois me formei aqui no Seminário Concórdia, tendo especialização em Ministério Pastoral, fiz meu mestrado aqui no seminário também, fiz minha pós na Unicesumar, à distância também, e faço hoje meu doutorado, né, nos Estados Unidos, está ainda em vias de conclusão, estou trabalhando nesse sentido, né. Enfim, eu sou responsável pelas disciplinas, então, de línguas bíblicas, né. Então, eu peço perdão para quem está sofrendo com a questão de línguas bíblicas, eu sou parte responsável disso, mas quero ser parte também da solução nesse sentido, né? Então, sempre que tiver dificuldades ou angústias, não deixe de falar, né? Não deixe para a última hora também, né? Não adianta, às vezes, no último dia, a gente externar a nossa angústia, né? Eu sei que vários alunos já fizeram isso, de externar a angústia, e façam isso quanto antes, né, para que a gente possa ter a possibilidade de também ajudar nesse sentido. Nós queremos que todos passem e compreendam o conteúdo, né. Então, eu tenho trabalhado agora nesse trimestre, né, com as línguas bíblicas, então, também com filosofia, né, além também de disciplinas de estágio, né, estágio 1 e estágio 2, né. Também tenho cultura religiosa, e agora para o segundo trimestre, né, eu vou ter também princípio de interpretação bíblica, exegese do Antigo Testamento e história e teologia da igreja, né. Então, eu trabalho com essas disciplinas, talvez, que às vezes são um pouquinho angustiantes, né, para os alunos, porque eu sei que trata com muita informação, né. Nenhuma disciplina é fácil, né. Cada um tem a sua peculiaridade, né. Mas eu digo isso, destaco isso para dizer, olha, não deixe de pedir ajuda, né. A gente está aqui para auxiliar mesmo, né. Sei tanto nós professores como os tutores, né, estão aí para tirar dúvidas, para poder compartilhar, conversar. Esse é o propósito mesmo, e para que todos possam compreender o máximo do conteúdo e ter boas notas, né, e, enfim, chegar à conclusão do curso. Mas muito obrigado aí pela acolhida, é um privilégio estar aqui. O professor Francis esqueceu de mencionar que ele também trabalha na pós, ele vai trabalhar ainda, né, na pós presencial, na pós EAD, né, nós vamos ter isso nos momentos apropriados, certo? Então, o professor Francis também está sendo juntado aí ao grupo, né, docente, né. Isso é o interessante, né, tanto o professor Adilson como o Francis são pratas da casa, né, passaram pelo curso que vocês estão cursando, certo? E isso é bom, né? Por um lado, né, a gente perdeu um grande mestre no sentido de não estar fisicamente com a gente, as ideias do professor Anselmo continuam com a gente, mas, né, deu filhos, né, Adilson e Francis, né? Os filhos estão aí, né? Vocês passaram pelas mãos da gente, né? E isso é um exemplo para vocês, né, para os demais alunos. Isso é muito bonito da parte da academia, né? A cada geração tem uma nova oportunidade, né? Então, tanto a Dilson como o Francis são frutos dessa nossa caminhada no curso de teologia, né? Eu não sei se vocês sabem, o curso de teologia foi o primeiro a ser autorizado pelo governo brasileiro, lá em 1994. Ele está fazendo 30 anos este ano de autorização, tá? E aí eu sei que quem estava naquela turma inicial, acho que é o tutor e professor Elmer, né, professor Elmer? Eu estou vendo o senhor aí já todo contente. Sim, estava por lá. Então, por favor, eu sei que tem o professor Max antes, mas eu vou dar um espaço para o senhor, já que pegamos o link aí. O link. Tá. Então, eu sou Elmer Link, tenho a honra de ser tutor aí do curso de teologia já há 14 anos, né? Tenho uma caminhada de UBRA anterior com capelania, né? Numa das escolas aí da UBRA. Né? Então, há 14 anos,
eu tenho feito anualmente o curso de teologia. Então, passo as disciplinas teóricas junto com os professores, então, tenho aprendido a cada novo ano com os professores que foram meus professores, né? E agora com os colegas, né? Com o pastor Adilson, o pastor Francis, que são professores agora, e os demais que já estão, o professor Clóvis e os demais que a gente acompanha no decorrer dos anos. Eu participo das disciplinas teóricas, né? Então, e estou aí à disposição do grupo para crescermos juntos e trocarmos nessa caminhada de aprendizagem. Obrigado, professor Elmer. O senhor também está na pós em Teologia e Bíblia, né? O senhor é um dos responsáveis em avaliar as atividades que os alunos postam, né? Na pós, então isso é importante, né? Então, como egresso da primeira turma, né? Isso é importante, isso é histórico, tá, gente? Não é qualquer coisa, né? O cara que está aqui desde sempre, não. Desde que o governo brasileiro autorizou o curso de teologia, né? E nós estamos nessa gênese, nesse começo aqui, tá? Eu vou seguir mais ou menos a ordem alfabética. Professor Huber, tutor Huber, está aí? Está no escurinho do cinema. Está bem escuro aí, Huber. Por favor. Liga o microfone. Agora Oi, sim. boa noite, desculpa. Eu estou no escuro, estou no curso que eu comecei a fazer agora. Eu tenho trânsito, por isso que eu estou no escuro aqui. Mas eu trabalho na tutoria e também. Huber, nós não estamos te ouvindo. A conexão está bastante ruim. Tá, vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho. Tá. Tá? Eu vou tentar pegar uma conexão aqui. Tá, ok, sem problema. Professor Max, o senhor está aí? Eu estou vendo, acho que eu sou o professor, acho que nenhum outro professor está aqui na casa agora. Ou tem mais alguém? Professor Max. Olá, gente, boa noite, prazer estar com vocês. Maximiliano Wolfgram Silva, mas Max fica muito mais simples, muito mais tranquilo. Estou trabalhando no curso de Teologia desde 2016, então um pouquinho mais de 8 anos, especialmente com disciplinas da área prática. No momento eu estou com Teoria e Prática do Aconselhamento. Nós temos também tópicos especiais em Teologia e Contemporaneidade, Pluralismo, Ecumenismo, Diálogo Interreligioso, além de Cultura Religiosa, né? Já também fui responsável de outras disciplinas aí ao longo desses 8 anos, mas nesse momento sou responsável por essas que eu acabei mencionando. Estou no Ministério Pastoral já há mais de 25 anos, e esse tempo todo eu tenho atuado dentro da UBRA com capelania escolar, capelania universitária, também andei um pouquinho pela capelania na área da saúde, e essa tem sido a minha experiência até agora de atuação, de trabalho ao longo dos últimos anos. Acredito que seja isso, professor Clóvis. Obrigado pela oportunidade. Um abraço aí carinhoso a cada um de vocês. Que Deus abençoe ricamente aí as vossas caminhadas junto aí à nossa instituição. Continue contando com a gente. O professor Max, ele é egresso também do curso, né, Max? Ou não? Sim, ele fez sim. Então, Max também tem doutorado. Sou da primeira turma de formandos do curso de Teologia. Ótimo, viu? Mais um aqui. Então, concorrência está grande, Elmer. Você e o Max, né? Então aí. O professor Max também tem doutorado nos Estados Unidos, certo? Na área da cultura, né? Cultura como projeção da nossa experiência com a realidade que nos cerca. O professor Max também atua na pós, tanto presencial como EAD, tá? E tem um belo caminho pela gente, né? E tem toda uma experiência universitária que a gente precisa explorar e vocês devem explorar. Você está autorizado a fazer isso, no bom sentido. Obrigado, professor Max. Ok? Professor Hubert, o senhor está agora visível, a cor, pelo menos, né? Tem luz e foco, dá para se enxergar agora. Por favor. Boa noite. Agora eu estou num ambiente que é mais visível aqui, onde é que eu comecei um novo curso, estou estudando à noite, agora às noites da semana, estou hoje aqui. Depois de estar há 14 anos já dentro da UBRA, trabalhando na área da teologia, ser egresso da UBRA também e do Seminário Concórdia. Antes disso, eu tive uma caminhada de 11 anos como pastor, onde é que Clóvis, inclusive, foi meu estagiário, uma certa oportunidade, com as boas lembranças que nós temos. E
Hoje, então, estou trabalhando na área da teologia, da pós também em teologia aí, informação em teologia, ciências sociais também, e fazendo doutorado em educação. Antes de Cristo, o professor Hubert foi meu orientador de estágio, tá? Mas faz tempo já. Tá? Na minha caminhada, lá nos anos 80, né? O professor Hubert, né? E como bom orientador de estágio, ele mandava fazer o trabalho, né? O aluno sempre tem que fazer o que o mestre manda. Não, brincadeira, Hubert. Brincadeira. Você está numa sala de aula, né? Está estudando, pelo que eu vi. Perfeito. Muito obrigado, professor Hubert. Em 5 horas eu vou... Travou agora, Rubens. Vou parar de interagir e vou só trabalhar, então só vou ficar ouvindo a aula, o material aí, tá, Clóvis? Perfeito. Obrigado. Obrigado, Roberto. Boa aula. Só desliga o microfone daí, tá? Isso. Bom, pessoal, obrigado então aos professores. Eu não vejo mais nenhum professor no ambiente, certo? E eu só gostaria nós vamos seguir então a nossa agenda. Eu quero destacar, eu quero que eu registre esse momento o professor Francis, que deu aula magna para nós esses dias, certo? Então o assunto é a aula magna agora, tá? Para a gente poder ouvir um pouquinho então do que foi essa aula, que vocês também têm lá na internet disponível, alguns de vocês assistiram. Professor Francis. Muito bem, muito obrigado. De fato, a gente deixa aí o incentivo, né, para que quem quiser poder assisti-la na íntegra, né, é porque não tem como registrar todos os aspectos aqui, mas de fato, dando alguns destaques, especialmente quando nós conversamos sobre uma busca, ou especialmente quando nós levantamos a questão sobre o fato ou a pergunta acerca do Jesus histórico, né? Quer dizer, quem é esse personagem histórico chamado Jesus Cristo? Né? A gente pode trazer várias questões que são importantes nesse sentido, como, por exemplo, quando nós falamos sobre a pessoa de Jesus Cristo, até mesmo há várias referências, mesmo fora das Escrituras, para falar dele, né? Tem, por exemplo, a carta de Plínio Jovem a Trajano, onde há uma menção à pessoa de Cristo, né? Então, por muito tempo, no meio científico, até mesmo estão como até mesmo, é óbvio, ele era um personagem histórico, né? Mas, à medida que o tempo passa, especialmente com o advento do iluminismo, né, em que se necessitava uma prova cada vez mais clara, que trouxesse perguntas racionais, portanto, a questão daquilo que nós cremos, portanto. Se nós dizemos alguma coisa, eu preciso, portanto, comprovar ou demonstrar isso, né? Então, quando eu falo da pessoa de Jesus Cristo, quais são as fontes ou quais são as bases, portanto, que nós temos para afirmar ou não afirmar, ou duvidar acerca da figura histórica de Jesus Cristo e o seu significado, né? Porque é uma distinção importante entre aquilo que nós afirmamos historicamente, isso aqui é um fato histórico, do significado histórico. Quer dizer, aquilo que nós afirmamos como um fato aponta para um significado, mas essas duas coisas não estão ligadas de modo óbvio. Eu preciso demonstrar, ou trazer esse aspecto do qual relação, né? Então, inicialmente, as várias perguntas que foram fazendo, especialmente na questão da busca pelos históricos, você tem o nome de Ray Marus, por exemplo, em que ele vai trazer alguns questionamentos sobre a questão dessa figura chamada Jesus Cristo, e especialmente a sua relação com a fé cristã, né? Então, isso é fruto do iluminismo que já está acontecendo, né? Mas agora aplicado para a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, volta e meia, ou especialmente começa-se a ter um distanciamento entre aquele Jesus que se fala na faculdade, por exemplo, no curso de teologia, daquele Jesus que é pregado e anunciado nas igrejas, né? Esse distanciamento não é tão óbvio inicialmente, né? Mas isso vai se tornando cada vez mais evidente, né? O próprio Ray Marus, ele continua se declarando cristão, ele continua indo à igreja, mas ele começa a perceber, olha, esse Jesus que é pregado aqui não é exatamente o Jesus que eu creio ou acredito ter vivido e existido na Palestina.
Isso, obviamente, lança algumas dúvidas em relação aos evangelhos, especificamente. Nós temos 4 evangelhos, né? E desses 4 evangelhos, 3 nós chamamos de sinóticos, e um é o evangelho, que é diferente, que é João. E essa designação de sinótico tem muito a ver a narrativa que eles trazem, né? Por muito tempo se pensou, bom, esses evangelhos sinóticos, eles são esses mais próximos um do outro, cronologicamente falando, né? E até mesmo se acreditou inicialmente, bom, se nós temos esses relatos dos evangelhos, o que deu origem a esses evangelhos? Como é que eles chegaram à forma como eles chegaram, né? A gente tem algumas pistas. O próprio evangelho de Lucas, né, fala que, olha, depois de ter feito uma pesquisa e procurado entender de onde ou quem era esse homem Jesus Cristo, por exemplo, nós chegamos ao resultado daquilo que nós temos, né? Então, dando a entender que já havia algumas fontes, talvez anteriores aos evangelhos como nós o temos. O fato é que nós não temos acesso a eles. Nós não temos simplesmente as fontes que assim aconteceu. Por isso surgiram algumas especialidades, né, alguns estudiosos que começaram a fazer pesquisas tentando entender quais são as fontes, por exemplo, dos evangelhos, como nós o temos, né? Ou como é que ele chegou à forma como nós o temos hoje, por exemplo, né? Ou como eles foram redigidos, né? Então, nós temos aqui essas 3 escolas que falam sobre a questão de como nós temos os evangelhos da forma como nós o temos, que é a escola do chamado método histórico crítico, né? E isso aplicado aos evangelhos, portanto, começam a pensar, olha, quais são as fontes que deram origem aos evangelhos? Enfim, uma coisa é você falar, olhando para Lucas, por exemplo, e pensando, bom, de fato, havia talvez algumas pessoas que ainda viviam e, portanto, podiam contar da história de Jesus. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você começa a duvidar a respeito daquilo que os evangelhos relataram. E é exatamente o que esses pensadores mais modernistas começaram a trazer, a questionar justamente a veracidade dos evangelhos. Então, especialmente a cristologia que eles traziam, né? Talvez o nome mais afamado nesse contexto, que alguns chamam que está talvez na segunda onda, ou segunda escola, portanto, da busca pelo Jesus histórico, que é Rudolf Bultmann, né? E ele vai popularizar, portanto, essa questão da crítica das formas, por exemplo, especialmente das fontes, perdão, e tentando justamente entender qual é a origem dos textos dos evangelhos, questionando basicamente aquilo que os evangelhos, as narrativas dos evangelhos foram trazendo. Enfim, há vários pormenores com relação a isso. Ao todo são 3 grandes buscas pelo Jesus histórico, né? Nós estaríamos hoje nessa terceira busca, né, que é representada especialmente aí pelo Jesus Seminar, ou Seminário de Jesus, em que há um caráter muito mais, até mesmo subjetivo em alguns aspectos, basicamente tentando entender, olha, o que nós achamos que Jesus realmente teria dito, ou teria falado, ou teria feito, né? Mas essa busca pelo uso histórico, ela basicamente coloca essa questão sobre qual é a fonte, ou qual que é a fonte de veracidade daquilo que nós temos sobre Jesus Cristo. Qual é a veracidade dos evangelhos? Quanto nós podemos confiar nos evangelhos? E esse é um problema que todo teólogo tem que lidar. Por exemplo, quando nós lemos a Bíblia no meio acadêmico, a gente sempre tem que primeiramente provar ou comprovar que os evangelhos, a Bíblia como um todo, mas aqui falando dos evangelhos, eles são realmente fidedignos naquilo que eles falam. Não tem como nós ignorarmos essa questão. A gente muitas vezes tem que dizer, olha, realmente eles trazem um relato fidedigno de quem é Jesus, ou daquilo que Jesus fez, ou daquilo que Jesus falou. São esses aspectos. E a razão disso é muito da maneira como a teologia trabalhou ao longo desse tempo, especialmente no caminho do método histórico crítico, né? E pensar sobre isso é importante. Claro, nós como cristãos, e a UBRA, por exemplo, é uma dessas, ela trata como um pressuposto de que a Bíblia, sim, é autoritativa, mas ela dialoga com esses elementos. Não tem como simplesmente ignorar que há elementos que trazem dificuldades. Como, por exemplo, a gente compara os evangelhos, você pega, por exemplo, Jesus expulsando os vendilhões do templo, né? Em João, ele está bem no início dos evangelhos. Os evangelhos sinóticos, essa história está bem no final. Como é que eu lido com essa dificuldade, por exemplo, cronológica? Ou quando fala-se da morte de Jesus, por exemplo,
João vai colocar na sexta-feira, por exemplo. Já outros colocam em outros dias diferentes, ou na própria ressurreição, ou cantar do galo. Enfim, algumas palavras, portanto, que parecem trazer contradição. Nós não queremos que seja contraditório, mas como conseguimos lidar com isso e dizer, olha, os evangelhos são fidedignos daquilo que eles falam, mas nós precisamos trabalhar com o texto como texto e tentar entendê-lo da melhor maneira possível. Entende? Então, dialogar com esses teólogos é importante, embora tenhamos que entender, olha, nossos pressupostos talvez sejam diferentes. A gente continua dizendo, a Bíblia é autoritativa, começamos com esse pressuposto, e por isso dizemos que Jesus é Deus e verdadeiro homem, né? Mas dialogar com essa teologia hoje é algo que nós precisamos fazer para que não ignoremos perguntas que são importantes também, e por isso levantamos elas que... Enfim, estou tentando resumir de modo bem breve aqui um assunto que é bem complexo, na verdade, mas eu já estou encerrando a minha fala. A gente precisa entender que pressupostos são importantes. Quando a gente olha para a Bíblia, eu tenho que entender qual é o pressuposto de um autor. Se eu não entendo o pressuposto dele, eu não entendo o que ele está falando acerca da Bíblia, porque então não vou conseguir compreender o seu pensamento como um todo. Então, basicamente, isso que eu estou tentando destacar nesse momento. Obrigado, professor Francis, obrigado pelo seu resumo da aula magna, né? Ontem, numa das leituras no culto que eu participei, é a história quando Jesus aparece aos discípulos e aí Tomé está entre eles, né? E eu acho que o que o professor Francis destaca aqui é um pouquinho de Tomé, tá? O ver para crer é o grande problema da ciência. E nós somos um curso que é reconhecido cientificamente, ok? E nós precisamos lidar com a ciência. Então, aquilo que nós ouvimos em nossas igrejas, que é o Cristo da fé, como os pesquisadores vão definir, né? Também tem a ver com a coisa concreta, né? Tomé pôde tocar, né? Tomé pôde ver. Mas Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, certo? Que não, né? Então, nós lidamos com uma verdade onde o autor da verdade não somos nós. Então, nós não queremos tornar Deus mentiroso, certo? Então, se Deus disse, as coisas são, certo? Então, esse é o lance todo. João vai dizer isso na sua carta, em 1 João. Nós não podemos dizer que Jesus mente, né? Satanás, sim. Satanás cria dúvida em nós, né? Agora, então, esse é o desafio que nós temos no curso de teologia, certo? E vocês estão num curso que considera a palavra de Deus sendo feita num ambiente acadêmico, científico, tá? Por isso tem o elemento da fé. O autor, Pedro, depois a gente encaminha o link da aula, pode ser? A gente vai poder compartilhar com vocês esse material. Mas o autor do texto bíblico está presente, é o próprio Deus, né? E nós trabalhamos com comunicação. Nós temos que traduzir isso para as pessoas. Esse é o grande desafio que vocês e eu temos. Nós não podemos tornar Deus mentiroso. Então, se Deus disse que ele pode salvar crianças, ele salva. Se ele pode salvar um malfeitor na cruz, ele salva. Lembra da história da Páscoa. Se ele pode ressuscitar dos mortos, ele ressuscita, né? Quer dizer, esse é o Deus conosco que a gente quer defender, mas dentro de uma forma que o mundo também possa ver nisso, né? Nós não estamos cegos, nós temos que entender o mundo para poder dizer para o mundo algo que o mundo não tem. O autor presente, né, ele é perigoso, ele pode fazer a gente crer naquilo que a gente está lendo. Então, esse é o curso de teologia. Com isso, eu introduzo um outro aspecto aqui, que é a avaliação que nós tivemos, baseado aí nas últimas evidências, né? O curso de teologia, como ele é reconhecido pelo governo brasileiro, e vocês fazem parte dessa caminhada acadêmica, ele foi avaliado, e nós tiramos uma nota 4 de 5, que dentro da nossa perspectiva, certo? Que leva em consideração não só o aspecto acadêmico, teórico, científico, certo? Mas também leva o aspecto da fé, né? Como a gente quer, né? O professor Francis fez, né? Então, quem, por exemplo, faz a avaliação, nem sempre tem esse viés, ok? E nós tivemos uma nota excelente, tá? As notas 4 e 5 são poucas instituições que tiveram, em torno de 20 mil instituições de ensino superior no Brasil, e estamos dentro dela.
E aqui eu quero abrir espaço para vocês, alunos, e também aos professores que estão conosco, a dialogarmos um pouquinho o que significa não só ter a nota, que isso aqui é do passado, mas o que significa para vocês e para nós, professores, caminhar numa instituição que tem um alto grau de eficiência. Tá? Claro que a gente sempre quer ter um 10, ninguém estuda para não ter um 10, né? Mas dentro das considerações que são pessoas de fora que olham para a gente e nos dão esse conceito, eu não só fico feliz, como eu dou graças a Deus, porque nós continuamos crendo que Deus é o autor e consumador da nossa vida. Tá? Como é que vocês agora, né? Gostaria, então, que se vocês quiserem dialogar, peçam um espaço, alunos e professores, para conversarmos um pouquinho sobre o curso, nossas alegrias, nossas tristezas, nossas dificuldades, né? Eu peço que vocês sejam comedidos, né? Façam isso, né, de uma forma que outros possam ouvir o testemunho de vocês, né? Eu quero compartilhar esse vídeo na internet, na página do YouTube do curso, para que mais pessoas possam ver aquilo que a gente faz no curso de Teologia da UBRA. Não é simplesmente uma caminhada acadêmica por acadêmico, né? Nós queremos atingir o coração e a mente, né? A mente e o coração, né? Se vocês quiserem, né? Então, se alguém quiser falar, por favor, se sinta à vontade, peça espaço, né? Erga a mãozinha lá embaixo, aí a gente concede para falarmos um pouquinho desta, não da nota em si, mas a nossa caminhada dentro do curso, né? Uma bela oportunidade agora. Eu vou parar a transmissão para dar espaço aí. Por favor. Alguém quer comentar algo? Ergue a mão, por favor, e fique à vontade. Poxa vida, isso é pior que aluno em sala de aula, né? Vocês estão no ambiente de casa, você nem precisa sair de casa. Poxa vida, vou cutucar alguém aí. Sérgio, por favor. Eu acho que é outro Sérgio. Nunes. Boa noite, professores. Boa noite, amigos. Eu me chamo Sérgio Nunes Marques Filho, como está na descrição da minha imagem. Pude passar, graças a Deus, pela minha formação há alguns dias atrás, cerca de pouco mais de um mês, pouco menos de um mês. E eu acho que essa nota ela representa agora, pelo menos para mim, a responsabilidade para um bom uso desse conhecimento recebido. Né? O nosso projetar, a nossa fé e pregação, ele deve ser, portanto, ele deve ser sério e para um bom testemunho. Essa é a minha avaliação de toda essa realidade, de toda essa bênção de Deus que eu pude receber nesses 6 anos de curso de teologia, né, que foram, graças a Deus, muito bem aproveitados, com ótimos professores, que muitos estão aqui, né, eu fico muito feliz de vê-los, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Sérgio, dou graças a Deus pela tua caminhada com a gente, né? Você começou na modalidade presencial e depois foi para a modalidade EAD, tá? E ficamos muito felizes, né, com a tua formação. Você colou grau agora no mês de março, tá? Né, concluindo o programa na EAD, né? Isso dou graças a Deus por ter você com a gente, tá? E obrigado pelo teu testemunho. Camila. Olá, boa noite a todos. Nessa caminhada, aí, desde o início do curso, né, eram 2 desafios, né? Primeiro, voltar a estudar disciplinas teóricas, né? Eu que trabalho numa área mais de tecnologia, enfim, e voltar a ler, né? Estudar e elaborar o pensamento, escrever textos, né? Isso foi tem sido um desafio muito grande, mas eu acredito aí que eu, com o passar do tempo, consigo superar, especialmente aí com auxílios dos professores, e eu fico muito grata a Deus por essa oportunidade, e essa caminhada tem sido muito interessante, porque além disso, além dessa experiência, desse desafio, é também a gente poder estudar algo que a gente, no caso da minha experiência, né, vivencio desde que eu nasci, né, e a gente poder estudar sobre a fé que a gente vivencia, né, que a gente vive, e poder se aprofundar, isso eu considero, assim, um privilégio imenso.
Então, fico grata, fico feliz com esse resultado pela universidade, né? Isso também deixa a gente orgulhoso também, né? Como aluno, feliz e orgulhoso. Então, tem sido realmente uma experiência muito interessante, muito proveitosa. Ok, Camila. Camila está tendo a oportunidade de, mesmo num ambiente não teológico, né, fazer um pouco de teologia junto com o Sérgio, que a gente está vendo os dois ali, lado a lado, e é uma oportunidade, né? A Camila é filha de um ex-presidente da IELB, né, que foi professor de seminário também, o professor Paulo Nerbas, que vocês até vão ter acesso a alguns conteúdos aí do ambiente de aula, tá? Então, a Camila está com a gente, juntamente com o Sérgio, o marido, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e estão levando, então, conhecimento teológico adiante, né? Eu já tentei caminhar o Sérgio para o seminário, mas até agora não deu certo ainda. Eu estou fazendo algumas orações aqui, né? Talvez eu tenha que fazer um despacho um pouco mais forte aqui para poder trazer o Sérgio, né? Esse é um sonho antigo aqui que eu tenho com o Sérgio, né? Mas bem-vindos, Camila e Sérgio, obrigado pelo depoimento e, graças a Deus, vocês estão caminhando. Certo? Deixa eu ver agora. Márcio, o senhor levantou a mão, por favor. Boa noite a todos. Em relação assim a não propriamente dito a nota, né, mas em relação à universidade, isso para mim só confirma, né, o que foi me dirigido, a indicação que foi me dirigida, assim, quando eu procurei voltar a estudar, eu queria muito fazer teologia. Então, dentro da minha perspectiva que eu queria fazer, eu perguntei para algumas pessoas aonde fazer, né? E uma pessoa, ela me disse, assim, com muita convicção que eu deveria fazer na UBRA, né? Pelo fato, assim, de ser onde eu ia encontrar, né? Algo realmente bíblico e algo que supriria aquela minha necessidade em vários sentidos, não só na questão propriamente de estudar a Bíblia, mas em outras questões, né? Então, assim, eu tinha um anseio no meu coração em fazer, estou já nas disciplinas de estágio ali, e realmente, assim, tem suprido muito, e a gente tem ficado muito feliz com tudo que a gente tem aprendido, né? Apesar das dificuldades, às vezes, que a gente voltando a estudar, e EAD, enfim, né? Mas eu escuto de algumas pessoas, por exemplo, que não recebem outras faculdades um feedback, tem que fazer muitas coisas sozinhas, né? E aqui a gente sempre tem esse recurso, esse retorno de vocês aí, então acho que isso representa muito para a gente também. Eu, de antemão, já agradeço aí todos os professores, tutores, enfim, aí que estão com a gente aí. Obrigado pelo testemunho, Márcio. Você falou em estágio, está na fase final, né, da caminhada. Uma das coisas muito importantes da teologia, a teologia não é feita num vácuo, tá? O apóstolo Paulo diz que a nossa razão de existir era para pregar, para anunciar. Porque como crerão se não há quem pregue, tá? Nós temos o texto bíblico como autoridade, que o professor Francis já destacou. Nós temos vocês como alunos, mas nós também temos um ouvido, que é a população, que são as pessoas ao nosso lado. Então, para isso nós formamos. Nós não queremos que vocês façam só teologia para ficar na academia. Nós queremos que as pessoas ouçam, né? Bem-aventurado é aquele que ouve e guarda essas palavras. E é exatamente isso que a gente quer fazer, e é a razão de a gente preparar vocês, né? Um dos grandes diferenciais da caminhada teológica da UBRA é a presença de pelo menos um professor e um tutor, certo? Às vezes a gente não consegue atender vocês com qualidade que gostaríamos, mas vocês têm o espaço, né? E isso que o Márcio menciona é verdade. Nenhum professor e nenhum tutor deixa vocês na mão. Pelo contrário, né? Às vezes a gente não descobre as necessidades porque não convive com vocês pessoalmente. Mas o meio, tá? Se não me engano, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses foi escrita dessa forma. Paulo nunca esteve na igreja de Colossos, mas ele soube o que dizer para a igreja de Colossos. Basta lermos a carta aos Colossenses, certo? Então, isso é legal. A palavra de Deus chega onde a gente menos espera, tá? E esse é o testemunho que a gente pode dar no curso de teologia. Vocês são os que caminham com a gente. Eu sei que tem dificuldades, tem limitações, e nós não somos perfeitos, ninguém de nós é, mas nós queremos valorizar as pessoas que estão com a gente, de todos os lados, né? Então, obrigado pelo testemunho, Márcio. Eu só fiz questão de chamar a atenção. O Israel, acho que chamou
levantou a mão antes do Luiz, então, por favor, Israel. Boa noite, professores. Boa noite, colegas. Eu estou em duas telas aqui porque deu problema no áudio do computador, então eu estou usando o celular para poder falar. E eu queria, primeiramente, parabenizar, né, o curso e agradecer também os professores. Eu sou calouro do curso e, desde o primeiro momento, eu senti uma acolhida, assim, né, a gente percebe também ali no aulas também, que os professores estão sempre buscando ajudar. Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade para cumprir prazos, eu acho que não deve ser só eu, deve ter outros colegas, né? Mas eu acho que é questão de ritmo, né, da gente entender a plataforma, se organizar melhor, e eu tenho certeza que a gente acaba engrenando com o tempo, né? Eu já sou formado em outras áreas, eu sou enólogo, eu tenho um mestrado em agronegócio, e por último fiz psicanálise. Eu sempre tentei incluir a teologia dentro dos meus estudos assim, científicos, né? Não consigo ver nenhuma área científica sem Deus, na verdade. E eu encontrei muita resistência nos ambientes científicos em que eu estava. Então, acho que entrar na teologia, né, a gente se sente mais em casa, parece, né? A gente consegue falar, né, discutir um assunto que a gente já crê e também consegue debater isso de forma tanto científica quanto dentro da fé, né, da parte espiritual também. Então, queria parabenizar pelo curso, já me sinto acolhido, me sinto em casa e, como o senhor disse, como o colega Márcio também falou, né, os professores estão sempre tentando ali ajudar, a gente percebe isso em qualquer momento que a gente tenta procurar e pedir informação, né, e também auxílio para fazer as atividades. Eu vi bem, você é enólogo? Isso. O que o enólogo estuda? O enólogo, ele vai da vinha ao vinho, né? A gente às vezes tem problema com o vinho, né, porque... Mas Jesus usou vinho, né? Ele tomava vinho, né? Inclusive a Santa Ceia. Na verdade, teve uma época da minha vida que eu tentei virar ateu, mas eu tinha uma base muito forte cristã, enraizada, uma semente muito forte, e quem me aproximou de Deus foi o vinho. Quando eu passei a estudar a viticultura, o solo, né, os nutrientes e o vinho em si, eu comecei a enxergar de uma forma completamente diferente. E tanto a questão, né, que a gente tem, questão social, né, problema de vícios, né, perceber o quanto que isso não está ligado à bebida em si, mas ao indivíduo, né. Sim. Eu, por exemplo, tenho contato diário e eu tenho que lembrar que eu tenho que degustar às vezes, né. Não tem aquele apreço por... Então a gente percebe que tem outros problemas assim, psicológicos, né, às vezes sociais, pessoais, várias influências que levam a pessoa ao vício. Mas é claro que a pessoa que ela tem tendência, ela ficar no meio é um ambiente perfeito, né, para ela acabar. Então tem que ter um equilíbrio ali. Mas no momento que eu mais precisei de Deus foi a uva e o vinho que me aproximaram e me fizeram enxergar. Voltaremos a conversar, Israel, tá? Brincadeiras à parte. Mas o abuso não tolhe o que não exclui aquilo que Deus criou, tá? A uva, né, e consequentemente o fruto da videira, né, que não são não são as azeitonas, né, é o vinho mesmo, né? Então, Jesus usou vinho, tá? Mas há muito o Império Romano abusava do vinho, certo? Nós tínhamos, né, você estudou isso um pouco na história, deve saber. O apóstolo Paulo até sugere o vinho como não só como alimento, mas como medicina também, né? Então você tem todos esses elementos que fazem parte, né? O Sr. Elmer está tomando vinho? Que tá querendo Não, falar? Israel, vamos degustar os vinhos do professor Clóvis. Será que ele está adquirindo bons vinhos ou não, né? Vamos... O Sr. Clóvis pode tomar vinho. Ok, muito obrigado, Israel. Muito bom ouvir. Você que é um calouro, né? Há pouco vimos o Márcio, né? Agora ouvimos o Seu Luiz, o senhor levantou a mão, eu acho. Israel, baixa a tua mão, por favor. Liga o microfone, Luiz. O senhor não ligou o microfone. Ligar o microfone. Isso, achei ele aí. Eu antes tive que desligar o... Agora sim. Agora sim. Tive que desligar o microfone do Arturo lá, mas tranquilo, depois só ligar, Arthur. Desculpe aí. Luiz. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Francis sobre a busca do Jesus histórico, né? Porque as últimas descobertas, elas têm, vamos dizer assim, despertado mais a fé
ou tem servido mais para se contestar a fé? Eu faço essa pergunta porque tempos atrás eu li um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, né? E é muito sobre arqueologia, a busca das provas da veracidade bíblica, né? E ali contém, vamos dizer assim, no final, muitas dúvidas sobre certas passagens bíblicas, né? E a gente sabe que os arqueólogos, os cientistas, eles estão constantemente na busca de provar ou não a existência de Cristo, né? E a minha pergunta, então, é: das últimas décadas, as últimas descobertas, elas têm levado em que direção? É uma ótima pergunta, Luiz, e de fato, a gente, quando fala das descobertas mais recentes, sobre, por exemplo, não somente arqueológicas, tá? Mas até mesmo culturais, sobre a questão de como funcionava a questão, por exemplo, calendários naquela época. A gente não tem somente um calendário, né, naquela época. Até mesmo o dia é contado diferente, né? Então, a gente vê as referências a um dia, às vezes está falando de domingo, mas no domingo, para o calendário judaico, por exemplo, refere-se ao sábado à noite, né? Quando põe-se o sol, ali já é domingo, por exemplo, né? Sim. Então, você tem aspectos aí que demonstram uma atenção um pouquinho maior a elementos culturais também, né? E, assim, eles têm, se você olha com mais cuidado isso, o que você tem é basicamente mostrado, olha, os evangelhos, na verdade, mostram uma história realmente real, fidedigna. Eles não estavam errados na maneira de colocar, tá? Sim. Agora, se isso vai representar uma maior fé, bom, isso somente o Espírito Santo pode dizer, né? E é por isso que eu fiz a distinção antes entre um fato Sim. histórico e a interpretação deste fato, Isso. né? De repente você pode chegar à conclusão de que, olha, realmente aqui o texto foi fidedigno, né? Mas a mente científica sempre vai colocar dúvida, por exemplo, o batismo de Jesus. Desce uma pomba do céu, por exemplo, e vem uma voz do céu que diz: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho muita alegria", né? Eles vão sempre questionar isso, porque tem uma técnica chamada analogia da história, né? Que diz assim: olha, tudo que nós vimos na história hoje já aconteceu em algum momento. Então, você precisa fazer uma analogia. Ou se não aconteceu, eu deveria pelo menos ser capaz de reproduzi-la, né? Por isso que, por exemplo, cientistas tentam reproduzir a criação do mundo, né? Porque, obviamente, aconteceu uma única vez, assim como nós nascemos uma única vez. Não tem como reproduzir o meu nascimento, né? Eu consigo ver o nascimento de outras pessoas, por isso eu creio em nascimentos, né? Então, mas os cientistas falando que realmente é possível que tenha existido ou começado o universo, então tentam reproduzir em escalas menores, por exemplo, uma nova existência, né? Porque entendem que eu deveria pelo menos ser capaz de reproduzir aquilo novamente, né? Esse é o princípio da analogia da história. Só que isso bate em algumas questões fundamentais da fé. Por exemplo, Jesus é um caso único, né? A encarnação é um caso único. Aconteceu uma única vez. Deus se tornou gente. Não tem como reproduzir isso, né? Da mesma forma, o evento da cruz, a sua morte na cruz é algo único. O batismo de Jesus é algo único, né? Isso por definição, né? Então aqui traz algumas dificuldades que falam sobre a questão de como nós interpretamos ou entendemos a história. A analogia da história é algo muito útil, só que há algumas coisas que são muito únicas da história, como por exemplo a pessoa de Cristo, né? Então esse é um evento único, assim como queremos também que a nossa ressurreição será um evento único, né? Então a gente diz assim, olha, a gente continua dialogando com a arqueologia, com as técnicas históricas, por exemplo, que são importantes, mas, ao mesmo tempo, reconhecemos que há elementos que vão além disso, né? Que tem a ver com questões de fé, realmente, né? Que a fé não deve ser comprovada, digamos assim, né? O fato histórico, sim, ele está ali, ele está posto, ele está colocado, né? E a gente entende, olha, um testemunho de fé também é um fato, né? Porque eles trazem esse aspecto, e por isso que nós cremos aquilo que os evangelistas nos deixaram, né? Mesmo que eu não consiga comprovar isso. Não, mas eu creio porque sim, porque Deus prometeu que o faria. Daí a gente fala a questão das promessas de Deus, a gente fala da palavra de Deus, que são aspectos fundamentais.
E por isso que, de novo, voltamos àquela questão da veracidade, ou fidedignidade dos textos bíblicos. Bom, porque é um texto inspirado, porque Deus assim quis, portanto, assim nós cremos. Então, nós temos isso como pressuposto, novamente. Voltamos ao ponto inicial do partido, no caso. Obrigado, professor Francis, pela aula, né? O senhor já deu aula, né? Quem vai ter aula de princípios de interpretação bíblica com ele já teve uma palhinha, né? Não, o senhor não vai ganhar por essa aula, professor Francis. O senhor deu essa gratuitamente, né? O Luiz aí te cutucou e você se sentiu assim aguçado em nos dar uma aula, tá? Obrigado, seu Luiz. Obrigado pela pergunta, né? Nós temos 8 horas. Eu vou abrir espaço para mais uma intervenção. Luiz, baixa uma mãozinha, por favor. Vou falar para o pastor Pedro, Paulo, é bíblico e duplamente, tá? É Pedro e é Paulo ao mesmo tempo. Né? Boa noite a todos. Imagina bem, professor, o conflito que não deve ser, né? Tanto a nível pessoal, como a nível de temperamento, né? Como também a nível ministerial. Mas tudo bem, vamos tentando aí conciliar. Creio que a Ubra vai me ajudar bastante nisso. Pedro Paulo, sou de São Gonçalo do Sapucaí, sul de Minas. Sou graduado em administração pela Uniararas, há muito tempo já procurando, né, um curso teológico que fosse assim confessional, que realmente assim me possibilitasse uma formação não só acadêmica, mas também prática. Né? Sou diácono da Igreja Episcopal Unida do Brasil, que é um grupo remanescente da ex-diocese do Recife, né, do bispo Robson Cavalcante, e, inclusive, o meu bispo aprovou de pronto, né, o curso teológico. Eu já tinha iniciado, estou no 3º período, quase me tornei luterano, né, da IELB. Então, assim, o que eu tenho é agradecer muito, né, o professor Ernesto Graff foi meu professor nos 2 períodos, né, professor Elmer sempre me socorrendo aí nos prazos aí das atividades práticas. Né? É um curso, como já disse antes, aí a filha do pastor Paulo Nebas, né? Cheio de desafios e dificuldades. Essa nova plataforma é uma bênção de Deus, né? Uma hora reconhece o e-mail, outra hora não reconhece, aquele negócio todo, mas está indo devagar, né? O TI sempre me auxiliando, né? Então, muito bom, né? Tenho muito a agradecer, né? Realmente tem contribuído muito para a minha formação acadêmica, não só a formação acadêmica, mas também ministerial. Eu gostaria, o professor reverendo Francis, ele talvez não esteja lembrado, né? Mas quando eu conheci o reverendo Arnaldo Hoffman, em BH, né? Em 2006, foi quando eu me aproximei da IELB, né? E eu tenho aqui uma foto, né, do reverendo Francis. Eu quero mostrar para os irmãos aí, para vocês, como ele era novinho, né? Não é muito assim. Aí, ó. Poxa. Isso deve ser há uns 18 anos, reverendo? Uns 18 anos. Devia ser, eu devia ter uns 18 anos aí mesmo. Meu Deus. Isso na casa pastoral onde a gente morava, lá em Belo Horizonte. Isso, exatamente, lá no Bom Pastor. É isso aí, meus irmãos, mas então é uma grata satisfação, né? E quero cumprimentar todos os professores, o professor Clóvis também sempre se desdobrando aí, né, para nos aproximar, nós alunos, né, do EAD, sempre nos aproximar dessa realidade acadêmica, universitária, né? Então, assim, estou muito feliz, né, e grato a Deus por essa oportunidade. Obrigado. Obrigado, Pedro Paulo. A gente tente acompanhar um pouco mais de longe, né, às vezes, né? Quer falar ainda, Paulo? Pedro? Não, tá, tranquilo. Eu quero... O último assunto, tá, gente? Eu não queria me delongar, tá? Não passar muito do horário que a gente estipulou. O último assunto diz respeito ao que o pastor Pedro comentou, né? Que é a questão do ambiente virtual e também da mudança que nós tivemos no atendimento virtual, tá? Isso dificultou um pouquinho, né, a nossa vida. Então, Luiz, desliga o áudio, por favor. Obrigado. Então, nós temos algumas dificuldades, eu peço desculpas por elas, né? Eu também estou aprendendo, tá? Aprendendo a lidar, né? Na EAD a gente tem menos problemas, mas quem trabalha com essa plataforma no presencial está enfrentando maiores desafios. Mas a ideia da instituição é um alto investimento, tá?
Por trás, especialmente do ambiente virtual, tem o Canvas. Canvas é né, talvez alguém já conhece, é uma multinacional, né, que está por trás, né, não no estilo do Google nem da Microsoft, mas é especificamente para ambiente de aprendizado. E nós vamos ter que passar pelo deserto, né, de adequações. Então, peço desculpas quando há erros, tá? Está se tentando minimizar o impacto em vocês, especialmente, tá? E às vezes a gente tem que ser desdobrado, como foi mencionado, para poder ajudar vocês, tá? Então, se tiver alguma dúvida, os tutores estão aí, também não conhecem muito, né? Eu também estou, às vezes, limitado, certo? A gente está tentando descobrir, está tentando fazer tudo de novo. Eu passei o final de semana recadastrando tudo que a gente já tinha feito, né? Porque é uma caminhada o curso de Teologia EAD está desde 2009 no ar, tá? Então, são quantos anos aí? São 15 anos, certo? E isso a gente precisa, então, agora mudar completamente. Isso significa que todo vício precisa ser tirado, né? E esse é o deserto que a gente tem pela frente. Não, espero que não sejam de 40 anos, né? No deserto, mas que esse período passe logo, que a gente aproveite bem o novo ambiente, tá? Geralmente, quando a gente muda para o novo, a gente quer o melhor, né? Acho que a instituição quer isso também. Eu peço desculpas pelos nossos erros e vamos tocando à frente, né? Eu sei que vocês são pacienciosos, vocês têm atendimento, podem contratar a gente pelo WhatsApp, né? Ele está disponível, né? Nós não deixamos de responder. Tem dias que eu disse assim, puxa, de novo, a gente está cansado aí à noite, mas vocês também chegam em casa à noite cansados. Vocês trabalharam o dia todo. Então a gente tem que levar em consideração isso. Você sabe que a gente não deixa de responder nem sábado, nem domingo, porque a gente quer ajudar vocês, né? Então, a gente veste a sandália do outro, tá? Literalmente, né? Então, vocês são alunos, eu também sou aluno, certo? Eu fui o primeiro a fazer o doutorado, assim, parcialmente à distância, inclusive minha tese foi feita aqui na frente do computador, como eu estou com vocês. Isso era um desafio para a instituição americana, porque eles nunca tinham feito isso. Do outro lado, eu tinha um público de 20 pessoas ou 25, né? E aí o foco da transmissão não caiu bem, né? O pessoal não me ouvia e não me via, e assim por diante, certo? Isso é uma tese de doutorado, né? Os americanos gostam de tudo presencial, e é muito bom presencial. Mas eu sei que vocês nem sempre podem estar aqui, né? Eu vejo alguns de vocês, assim, em lugares bem distantes, né? Às vezes no meio do mato, né, Alexandre? Tá? Às vezes vai para o meio do mato, né? E a gente gostaria de estar mais junto com vocês, mas não dá, né? Mas os professores e tutores estão aí. Tá? A gente dá graças a Deus pelo grupo de alunos que nós temos. Não é pequeno, é substancial, e a gente quer errar menos, certo? Então, a gente vai tentar fazer isso. Eu me coloco à disposição de vocês via atendimento, vocês têm todos os canais, né? Destaco novamente que essa gravação vai estar disponível para todos depois, tá? Faz questão de colocar, né? Hoje nós não tivemos invasão, tá? Isso é muito bom, né? Eu dei graças a Deus porque não tivemos nenhuma invasão, a gente fez uma coisa mais particular, né? Divulgou a coisa não na internet, não colocou isso no Facebook, o link, né? Nem a UBA colocou na página dela, nós pedimos que isso não ocorresse, e aí tivemos aí uma boa participação, né? Que representa aí uns 10% do nosso grupo, que já é um bom caminho para gravar, pelo menos, essa live, né? E dar graças a Deus por vocês estarem com a gente. Acho que os testemunhos de vocês são muito fidedignos, né? Nós reconhecemos, né? Somos justos e, ao mesmo tempo, ainda temos dificuldades em lidar com essa justiça, que é perfeita em Jesus Cristo, mas nas nossas... Né, o apóstolo Paulo diz, né? O bem que eu sei que devo fazer é bem complexo, né? Então, a nossa ética, a nossa credibilidade também passa pela nossa teologia, que é uma teologia da misericórdia, foi o que eu comecei a falar hoje à noite. Nós lidamos com o mundo com misericórdia, certo? Nós não julgamos o mundo, nós amamos o mundo, a partir de Cristo. Tá? Essa é a grande razão do curso de teologia existir. Eu agradeço a companhia de vocês. Eu vou pedir para que nós encerremos agora, porque para ficarmos no prazo, né, para a gente não delongar muito, e acho que cumprimos o nosso papel, né, com o testemunho de vocês e também com a caminhada de vocês. Sintam-se à vontade para poderem conversar e perguntar. Israel, o senhor levantou a mão depois que o chefe falou, só para dar uma boa notícia.
Não, professor, só lembrei agora que, não sei se seria o ambiente, mas para o professor Francis, lá no tema 4 a gente já entrou com o hebraico, né? Mas o material complementar que tem lá, tal do grego. Aí não sei se foi adicionado, né? Se tem outro material, na verdade. Fiquei só com essa dúvida. E também aproveitar... Tá. Não, e também aproveitar e perguntar se as provas de idiomas ali bíblicos, né, vão ser com consulta. Isso é coisa de aluno. Aluno sempre é aluno. Até aqui é aluno, né? Seria uma benção, hein, Francis? Porque essa matéria é difícil, viu? É para testar a fé. Resolvam isso com o professor Francis depois, tá, professor Francis? Cada um tem a sua cruz, tá? Sim. A sua cruz é o Israel e o reverendo Pedro Paulo, tá? Brincadeiras da parte da cruz, né? Nós temos a cruz que Cristo coloca sobre nós, porque nós cremos nele, certo? Não tem como substituí-lo. Como diz o professor Francis, ele é único na história, né? E ele é também único na história que a gente testemunha. Seja uma bênção, tá, gente? Que Jesus ajude, acompanhe nos momentos difíceis, peçam ajuda, tá? Nós estamos aqui, mas também queremos dar graças a Deus. E a nossa nota que nós tiramos reflete aquilo que vocês são, o que nós somos, né, conjunto, certo? Que Jesus acompanhe a vida de cada um de vocês, com seu amor, com sua ternura, né, com todos os adjetivos necessários para convivermos, né, como filhos amados de alguém que se entregou por nós, né? A Páscoa nos lembra disso. Deus não vai nos deixar na situação que nós estamos. Ele nos amou, né? Davi disse isso, os discípulos testemunharam e vocês e eu continuamos testemunhando. Fiquem bem e que a gente se encontre logo, logo. Um abraço cordial e até qualquer momento. Amém. Obrigado. Abraço.